para falar de política com o Piara Bosque. Bom dia, Piara, bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia a todo mundo em casa. Visita de Bolsonaro prevista para amanhã, mas parece que houve um remanejamento aí, né? Um corte no número de cidades visitadas. Então, Marta, a expectativa do governador Jorginho Melo, do PL, e de muitos prefeitos e candidatos a prefeitos do PL pelo estado, era de um roteiro mais amplo. Até brinquei hoje na coluna do Jornal ND, uma micareta eleitoral do Bolsonaro com 5, 6 comícios em 2 dias. Bolsonaro não topou. Bolsonaro pediu um roteiro mais enxuto. Ele está preocupado porque ele ainda vai nos próximos dias para Rondônia, para Maranhão e para Goiás. Então ele queria um roteiro mais enxuto. A única cidade que ele não abria mão de jeito nenhum, que ele garantiu, era Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú, o filho dele, Jair Renan Bolsonaro, é candidato a vereador. E o governador Jorginho Melo e deputadas como Júlia Zanata e Caroline de Tone, que são muito próximas de Bolsonaro, tentaram apelos para levar ele para Joinville, para Blumenau, para Jaraguá do Sul, mas por enquanto conseguiram garantir apenas Criciúma. Criciúma é uma cidade importante para o PL aqui em Santa Catarina. Tem uma tentativa de última hora de dar uma espichadinha em Itajaí, porque ele chega amanhã, 11 da manhã, pelo aeroporto de Navegantes, e vai para Balneário Camboriú. A ideia é que daí na sexta-feira ele parta para o sul do estado. Querem ver se conseguem achar uma agenda ali, mas por enquanto não. Mas que cidades que o Bolsonaro vai encontrar, que cenários eleitorais que ele vai encontrar, tanto em Balneário quanto em Criciúma? Cenários de confronto muito forte entre o PL e o PSD. Em Balneário Camboriú, Peter Grando é o candidato do PL e a adversária principal na polarização que a cidade vive é a Juliana Pavan, do PSD. Então, é uma eleição que há um certo favoritismo para a Juliana Pavan, embora o prefeito, o governador e o ex-presidente apoiem Peter Grando. Em Criciúma também um sinal de disputa muito forte entre o PSD e o PL, o PSD do Vaguinho Espíndola e o PL do deputado federal Ricardo Guide. E aí tem todo aquele confronto, aquela questão do prefeito Clésio Salvaro, que foi preso preventivamente, e isso incendiou politicamente a cidade. Vai ser um cenário bastante importante. As duas candidaturas apostam muito na presença do ex-presidente Bolsonaro para alavancar suas possibilidades. Mas tem um monte de prefeito que ficou lamentando a ausência. Agora, Piara, falando de Lages especificamente, tinha um certo impasse aí, né, nas candidaturas que agora parece que foi resolvido. Então, Lages tinha uma candidatura que estava sub júdice, que estava impugnada a pedido do Ministério Público lá na região de Lages, que argumentava que Eliseu Matos, ex-prefeito Eliseu Matos, ex-deputado estadual, candidato pelo MDB, ele deveria ser considerado inelegível. E isso foi atendido em primeira instância. Mas ontem o Tribunal Regional Eleitoral fez o julgamento desse caso e, por 5-2, liberou a candidatura de Eliseu Matos. O Ministério Público pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, mas foi um alívio para a candidatura do Eliseu Matos, porque o Eliseu Matos ele vive um calvário jurídico desde a época da Operação Águas Limpas, lá em 2014, quando ele era prefeito, foi afastado do cargo e conseguiu retornar depois de 1 ano, mas não completou o mandato. Ele renunciou poucos meses antes do fim daquele mandato. Ele não tem nenhuma condenação colegiada que impeça ele de disputar a eleição, porque elas foram anuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas ele renunciou quando havia um processo em andamento de cassação. E foi por isso que alegaram que o caso foi parar no TRE. O TRE entendeu que aquele processo se estendeu mais do que a legislação previa e que não há problema na decisão dele de deixar o cargo naquele momento, segundo ele, motivado pela morte da esposa. Então, Eliseu, aparentemente, está forte na disputa. Mais uma semana movimentada em Santa Catarina, às vésperas dessas eleições municipais. O Piara Bosque volta para comentar tudo isso na sexta-feira, é isso? Sexta-feira eu venho falar da pequena micareta. Até lá. Até lá.